Hoje nós vamos encerrar o livro do profeta Joel. Os irmãos sabem que nós estamos com as exposições aqui no livro do profeta Joel. E na semana passada nós vimos o capítulo 3 e faltou um finalzinho para encerrarmos este livro. E hoje vamos observar esse bloco final, que são dos versículos 18 ao versículo 21. Então, profeta Joel, capítulo 3, dos versículos 18 ao 21, foi a parte final que ficou faltando para concluirmos e encerrarmos o livro do profeta Joel. Então, Joel, capítulo 3, a partir do versículo 18, diz o texto sagrado: E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque no Senhor habitará em Sião. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por mais um domingo estarmos aqui reunidos em torno do seu nome, em torno da sua pessoa. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de entoarmos cânticos a Ti, de Te adorarmos em espírito e em verdade. E nesse momento queremos rogar a Ti, Senhor, que nos dê do Seu Espírito para iluminar os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as verdades contidas na Tua palavra. Tomamos as palavras do apóstolo Paulo ao orar sobre a igreja e dizemos, Senhor, como ele disse: venha sobre nós com espírito de revelação e sabedoria. Comunique a nós a Tua palavra. Tomamos também as palavras de Pedro quando disse a Ti, ó Cristo, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Que essas palavras de vida sejam comunicadas e faladas a nós esta manhã. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra, uma vez sendo proclamada e pregada da maneira como ela é o próprio Senhor falando conosco. Que assim seja esta manhã, a fim de que o Senhor receba a glória para si, seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu disse, estamos encerrando o livro do profeta Joel e vale novamente recapitular tudo o que vimos e falamos e chegarmos nesse bloco final para encerrarmos esse livro. Tudo que nós vimos é que o reino do sul, Judá, estava próspero com sua agricultura, florescendo, prosperando, porém eles estavam longe de Deus, longe do Senhor. E diante disso, o Senhor enviou juízo sobre a agricultura deles mesmos, a fim de trazer o povo de Judá de volta para Deus. Eles estavam prósperos com seus trigos, vinhos, óleos, azeites, mas a espiritualidade do povo estava longe de Deus. Então Deus, na sua soberania, traz juízo sobre o reino do sul, traz juízo sobre Judá, enviando pragas de gafanhotos. E os gafanhotos devastou a agricultura de Judá. Judá ficou em uma sequidão. Judá pereceu na sua agricultura
E o Senhor fez isso a fim de que o povo se voltasse para Ele, se voltasse para Deus. E o povo responde ao Senhor se voltando para Deus. O povo se arrepende, os bebês de colo deixam de se amamentar, os recém-casados que estavam em lua de mel saíram das luas de mel, todos se congregaram, se ajuntaram em uma assembleia solene, se vestiram de pano de saco, jejuaram, se voltaram para Deus, se arrependeram de seus pecados. E graciosamente Deus abençoa o povo novamente. O campo voltou a florescer, o trigo voltou, os celeiros voltaram a produzir, o campo voltou a estar próspero, o campo voltou a florescer. Nós vimos isso, que o Senhor os abençoou materialmente, mas não só materialmente. Nós vimos que o Senhor os abençoou principalmente espiritualmente. O culto voltou, o templo estava fechado, o culto voltou, os sacerdotes voltaram a ofertar ao Senhor, o culto voltou. E vimos no capítulo 2, a partir do versículo 28, o Senhor prometendo o derramamento do seu Espírito. E a partir daí que nós precisamos observar algo. Capítulo 2, do versículo 28 até o final do livro, que é agora o capítulo 3, a mensagem dele já começa a ter um aspecto apocalíptico. A partir do capítulo 2, dos versículos 28 até o final do capítulo 3, essa mensagem tem um apontamento futuro. Essa profecia não só se cumpre naqueles dias, mas ela aponta para algo maior. Por exemplo, vimos no capítulo 2, a partir do versículo 28, que o derramamento do Espírito do Senhor sobre toda a carne se cumpre em Atos. Em Atos, o Espírito de Deus é derramado sobre jovens, moços, velhos, está sobre a igreja do Senhor. O Espírito de Deus está sobre todo cristão, todo aquele que crê em Cristo Jesus. E a partir daí, o capítulo 3, nós vimos semana passada, o Senhor agora vai tratar com os inimigos do povo de Deus. Nós vimos que o Senhor vai tratar com os inimigos do povo de Deus. O Senhor diz, por meio do profeta, que traria juízo sobre as nações inimigas, sobre os ímpios. E nós vimos que isso tem um apontamento sobre o juízo final. Nós falamos sobre o juízo final na vida dos ímpios, na vida dos rebeldes, na vida daqueles que estão contra Deus e automaticamente contra o povo de Deus. Esse é o capítulo 3, Deus mostrando que trará juízo sobre os ímpios. Então, o livro inicia Deus trazendo juízo, o livro continua o povo se voltando para Deus, e o livro se encerra Deus trazendo juízo sobre os inimigos. E esse é o apontamento futuro. Isso fala sobre o grande dia do Senhor, sobre o juízo final. Porém, nós vimos também qual é o fim dos salvos. Qual é o fim da igreja? Qual é o fim dos salvos em Cristo Jesus? E falamos um pouco disso. E nesse bloco, vamos continuar falando disso. Sobre o fim dos rebeldes, mas qual é o fim da igreja? Qual é o fim dos salvos? Qual é o fim dos ímpios e qual é o fim daqueles que estão em Cristo Jesus? Versículo 19, o Senhor vai falar sobre a justiça que Ele vai trazer sobre os ímpios. Ele vai continuar falando sobre a justiça que Ele traz sobre os rebeldes. Versículo 19, o Egito se tornará uma desolação. Pode botar na NA, alô? Pode colocar na NA. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá. Então observe que o Senhor está dizendo que sobre os ímpios, sobre os rebeldes, Deus trará justiça. O Egito e Edom aqui são um símbolo
nações hostis e de todos os inimigos do povo de Deus. Quero dar continuidade à fala de domingo passado. Deus trará juízo sobre os ímpios, sobre os rebeldes. Porque ele mostra o motivo por causa da violência que fizeram contra os filhos de Judá, contra o povo de Deus. A igreja do Senhor é o povo que tem sido perseguido ao longo da história. Há mais de 2000 anos a igreja de Cristo tem sido perseguida. E pasmem os senhores, Deus está vendo o que os homens estão fazendo contra a igreja de Deus. O Senhor está vendo o que os homens estão fazendo contra o seu povo. E Ele mesmo trará seu juízo sobre os ímpios naquele grande dia. Egito e Edom aqui é a figura dos inimigos do povo de Deus. Tem um texto em Apocalipse que diz que aqueles que foram martirizados pela causa da fé, por não negarem Cristo, Apocalipse diz que eles estão debaixo do trono de Cristo, dizendo: Jesus, nos vingue pelo que eles cometeram contra nós. Os salvos no céu diante de Cristo, clamando por vingança. E o que é isso? Isso mostra que Deus é extremamente santo. Deus é extremamente puro, reto, 3 vezes santo. E diante disso Ele não pode deixar a violência, a malignidade, a perversidade impune. O grande dia, o Senhor trará condenação eterna sobre os rebeldes. E a pergunta é: eu sou os inimigos de Deus ou eu sou filho de Deus? Quem sou eu? Eu sou esses que o Senhor vai fazer com que me torne um abandono, um deserto abandonado, ou eu sou aquele que vou desfrutar da terra que mana leite e mel? Quem sou eu? Eu sou um inimigo de Deus ou eu sou um filho de Deus? Os inimigos de Deus, o texto diz que Ele trará o seu juízo sobre eles, condenação eterna sobre eles, estarão separados eternamente do Senhor. O Senhor não vai colocar o pecado da história, eu disse isso semana passada, debaixo do tapete. Ele vai condenar a malignidade e os perversos naquele grande dia. Versículo 19 mostra que o Senhor vai trazer justiça. Deus vai fazer justiça sobre os ímpios e os rebeldes. Mas o povo de Deus, e o fim do povo de Deus, nós vamos ver agora. Versículo 18. Antes de Deus trazer seu povo para perto dele, versículo 18, Deus restaurará a criação. Deus restaurará a criação. E acontecerá que naquele dia, esse dia aqui, que o profeta Joel está falando, ele tem esse apontamento apocalíptico. Essa profecia se cumpre em parte naqueles dias, mas ela tem um apontamento futuro, mais amplo e maior. Isso está falando dos últimos dias. Isso está falando da vinda do Senhor. E acontecerá que naquele dia, os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Isso fala que Deus vai restaurar a criação. A criação, o cosmos, o mundo foi afetado pela queda. É por isso que a gente vê tsunami. É por isso que a gente vê furacões. É por isso que a gente vê enchentes, calor acima do normal, frio.
mais do que o normal. Cosmo foi afetado pela queda. A natureza, a Bíblia diz que está gemendo. Não apenas o povo de Deus será glorificado, mas também a criação que agora geme sob o cativeiro da corrupção também será glorificada. Deus vai restaurar a criação. Deus vai restaurar a natureza. E é belo quando a gente para diante do mar. É belo quando a gente para diante de montanhas. É belo quando a gente para diante de beleza da natureza. Mas mesmo essas belezas que a gente fica encantado, que a gente vê na natureza, foi afetado pelo pecado. Imagine sem o pecado. Imagine a beleza da natureza sem o pecado. Versículo 18, Deus vai restaurar a criação. Põe para a gente Romanos capítulo 8, versículo 21. Olha o que Paulo diz: na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. A própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. A criação, a natureza, o cosmos, está em um cativeiro corrupto, afetado pela queda. O mar é belo, existe muita beleza na natureza, mas ela foi afetada pelo pecado. Era para ser mais belo do que isso. Era para ser mais lindo do que isso. Então a natureza está no cativeiro da corrupção, mas ela vai receber a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vai chegar um dia onde o Senhor vai restaurar a criação. Vai chegar um dia onde não vai ter tsunami. Vai chegar um dia onde não vai ter furacão. Vai chegar um dia onde não vai ter terremoto. Vai chegar um dia que lugares não vai estar 50 graus. Não sei quantos graus abaixo de zero, negativo, não vai ter. João disse: eu vi novos céus e nova terra. O Senhor vai restaurar a criação. Deus transformará não apenas o nosso corpo de humilhação em corpo de glória, mas também renovará toda a criação. Vai chegar um dia que a gente vai ver a beleza da natureza, como de fato ela é bela na sua plenitude. Está pronto para ver cores que você nunca viu? Está pronto para ver cor da água que você nunca viu? Está pronto para ver a beleza das esferas no cosmos? Deus vai restaurar tudo numa plenitude, numa beleza. Isaías disse que via a criança no colo e na juba, na barba do leão. Está pronto para ver os animais em harmonia, o homem não tendo medo do animal, o animal não tendo medo do homem. Deus vai restaurar toda a criação, irmãos. A criação vai sair desse cativeiro corrupto, onde nós mesmos, os homens, estamos destruindo a criação. Deus vai restaurar toda a criação e nós vamos ver a beleza plena da criação. Cores que nunca vimos, beleza que nunca vimos, frutas maduras. Deus vai restaurar a sua criação em toda a sua plenitude. Versículo 21, agora Deus fala do seu povo. Deus vai purificar graciosamente o seu povo. Os ímpios serão punidos. Os ímpios serão condenados. Deus vai restaurar a criação numa beleza que nunca vimos antes. Novos céus e nova terra. E a igreja? Deus vai purificar graciosamente o seu povo
versículo 21, a parte A, porque versículo 21 de Joel, capítulo 3, eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em seu. Põe na Almeida, por gentileza. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Por que a N e a A está eu vingarei dos que não foram vingados? Que há um debate teológico nessa parte A. Calvino fica com a Almeida. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Calvino fica que Deus aqui vai purificar o seu povo. Há uma outra ala de intérprete que entende que aqui Deus vai vingar os seus inimigos. Eu fico com Calvino e Hernandes Lopes, que fala que aqui Deus vai purificar o seu povo e não é vingança. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados. Deus vai purificar os seus. O povo de Deus é aquele cujos pecados foram expiados. O povo de Deus é aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Eles não entrarão na Sião celestial por seus méritos, mas pelos portais da graça. Deus expia os nossos pecados. Expiarei o sangue dos que não foram expiados. Isso fala que Cristo levou na cruz todos os nossos pecados com a sua morte. Põe para a gente 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Olha o que Pedro diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Como que você foi comprado? Como que eu fui comprado? Como que nós fomos comprados? Pelo sangue de Jesus. Ele não te comprou com coisas perecíveis como ouro, como prata. Ele não te comprou com coisas que corroem, que se destroem. Ele te comprou com o sangue dele. E não é um sangue qualquer. Não é o sangue do Alex. Não é o seu sangue. É o sangue de um cordeiro perfeito, Cristo. Sangue de um homem perfeito em todo o seu estado de perfeição. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. A entrada na Sião celestial não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, não é pelo que fazemos, é por causa do sangue de Jesus. O sangue de Cristo que nos comprou. O céu são para aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Foram aqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Põe para a gente Apocalipse, pode deixar na NA, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E cantavam, a igreja, e cantavam um cântico novo. A igreja, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com o seu sangue comprou para Deus gente de todos os lugares. Os eleitos espalhados pelo mundo foram comprados pelo sangue de Cristo. Oi! Você tem ideia do que é isso? Cristo te comprou com a vida dele. Cristo nos comprou com o sangue dele, com a vida dele. Ele não mandou ouro, ele não mandou prata, ele não mandou arcanjo, ele não mandou Miguel, ele não
espiarei os que não foram espiados com meu sangue. Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. O sangue de Jesus é o fundamento da sua salvação. A sua salvação depende do sangue de Jesus. Se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, não há esperança. Suas obras não são suficientes para levar você ao céu. Sua igreja não pode levar você ao céu. Fora do sangue do Cordeiro de Deus, ninguém pode entrar no céu. Através do sangue, através da morte, crendo na morte de Cristo, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Expiação. Expiação. O que era expiação no Antigo Testamento? O sacerdote matava um animal. O animal morto em sacrifício ao Senhor. Era uma oferta a Deus, como se Deus estivesse recebendo aquele sacrifício. O sacerdote pegava uma espécie de esponja, mergulhava no sangue do animal e aspergia sobre o povo judeu. E o povo judeu, com a sua roupa branca, era salpicado com sangue. Aquilo era um símbolo de perdão de pecados. O cordeiro foi morto na cruz. E o sangue do cordeiro morto na cruz não foi esponjinha aspergindo sobre nós. O sangue do cordeiro morto na cruz, Douglas, foi nos lavando por inteiro com seu precioso sangue. Foi nos comprando por inteiro com seu precioso sangue. Conta-se que o grande avivalista John Wesley teve um sonho. E nesse sonho, John Wesley foi ao inferno. E ao chegar no inferno, John Wesley pergunta: há metodistas aqui? E ele ouve: sim, muitos. John Wesley pergunta: há presbiterianos aqui? E ele ouve: sim, muitos. John Wesley pergunta: há católicos aqui? E ele ouve: sim, muitos. Diz que no sonho John Wesley é levado ao céu, ele sai do inferno e vai ao céu. E no céu ele faz a mesma pergunta: há metodistas aqui? E ele ouve: não. Há presbiterianos aqui? E ele ouve: não. Há católicos? Ele ouve: não. John Wesley fica abismado, preocupado, e ele diz: quem são os que estão aqui? E ele ouve: aqui são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Não existe a placa denominacional, não existe o credo religioso, não existe o dogma da sua tradição. Existe aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Existe aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Na cruz houve uma substituição. Quem merecia ser punido era eu, ele foi punido no meu lugar. Quem merecia ser condenado era eu, ele foi condenado no meu lugar. Quem merecia a ira de Deus era eu, ele recebeu a ira no meu lugar. Para quê? Para nunca mais haver condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos comprados pelo sangue. Espiarei o sangue. Isso fala daqueles que Cristo comprou. Esse bloco final do profeta Joel: condenação dos ímpios, restauração da criação e Cristo comprando com seu sangue os filhos de Deus. Por último, a parte B do versículo 21. Deus vai habitar eternamente com o seu povo. E o Senhor habitará em Sião. E o Senhor
habitará em Sião. Isso fala de nós estarmos eternamente com Ele e Ele está eternamente conosco. Deus vai habitar eternamente com o seu povo. Põe para a gente Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, e eu quero olhar com muito detalhe esse texto com vocês. E vi novo céu e nova terra, a restauração de todo o cosmos, o novo mundo que Deus preparou para os seus, o novo mundo que Deus preparou. Jesus disse: eu estou indo para lá e vou preparar moradas para vocês. Eu vou, mas eu volto para levar vocês para lá. Na casa do meu pai, de meu pai, há muitas moradas. Eu vou preparar e volto para buscar a minha igreja. Eu vi novo céu e nova terra, novo mundo. Um mundo que não tem corrupção, um mundo que não tem ladrão, um mundo que não tem furto, um mundo que não pega o dinheiro dos aposentados do INSS, um mundo que não tem doença, um mundo que não tem estupro, um mundo que não tem assassinos, um mundo que não tem violência contra crianças, violência contra mulheres, um mundo que não tem pedófilo, um mundo que não tem abusadores, um mundo que não tem criminosos que dominam a sua rua e não deixa o Estado entrar. Vi novos céus e nova terra, um novo mundo, com sua beleza no seu ápice. João quer descrever ele, o que eu consigo chegar perto é que a rua é de ouro, o que é muito valioso aqui, e de fato o ouro ficou valioso. Tempo atrás eu comprei em conta, eu disse: menino, a grama era baratinha. Eu fui perguntar, o mesmo cara que me vendeu lá atrás, ele falou: olha, tu não tem noção de quanto tá a grama. Eu falei: deixa quieto que eu sou pobre. E aquilo que é muito valioso aqui, João disse, lá era asfalto. Esse é um novo mundo, irmãos, que Deus preparou para a gente. Aleluia! Aleluia! Esse é o aspecto estrutural do novo mundo. E o aspecto pessoal: não haverá mais morte, não haverá mais dor, dores de todas as formas, dores de saúde, dores emocionais, dores do luto. As mães, dores de gestação. Não haverá mais dor, nem cólica, né, irmã? Nem cólica, nem dor de cabeça. Não haverá mais dor. Não haverá mais fome. Não haverá lágrimas, todas as lágrimas serão enxugadas. Oh, glória a Deus. O novo mundo, o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu a primeira terra passaram ao novo, restaurado, glorificado, belo, lindo, encantador. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. E aqui entra aquele debate teológico que a cidade santa, a Nova Jerusalém, desce nessa. Da parte de Deus, preparado como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Agora olha isso aqui. É aqui, se atente aqui. Então veio uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis, o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Olha isso aqui agora. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Deus habitará com eles. Você tem noção disso? Deus
nova terra, Deus no nosso meio, na pessoa de Cristo. Vamos mais. Isso aqui, como diz os pentecostais, desceu fresquinho. Não estava no script, não. Vamos mais. Olha isso aqui. Apocalipse, capítulo 7. Versículo 15. Por isso estarão diante do trono de Deus e o adorarão de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, é Ele mesmo. Isso fala que a presença do Senhor se tornará para os crentes abrigo e proteção. Jamais terão fome. Jamais. Nunca mais terão sede. Aplica para cá. Jamais terão crise de ansiedade, jamais terão depressão, jamais terão doenças, nunca cairá sobre eles o sol. Isso fala de luta, de dificuldade, o sol escaldante. Jamais, jamais. Nem qualquer outro calor forte, as lutas daqui, pois o Cordeiro que está no meio do trono, olha isso aqui, irmãos. O Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ele vai te apacentar, você vai conhecer Ele, prosseguir conhecê-lo eternamente. O bom pastor vai nos receber naquele grande dia. 20 benditos do meu Pai, entrar no reino do seu Senhor que está preparado antes da fundação do mundo. Ele habitará conosco para todo sempre. O Senhor habitará em Sião. Isso fala que o Senhor vai habitar eternamente conosco. Qual é o fim do livro do profeta Joel? Que os ímpios serão punidos, mas os salvos gozarão eternamente da presença do Senhor. Estaremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Nunca mais. E nunca mais aqui é nunca mais. Estaremos eternamente ao lado de Cristo Jesus. Eu quero encerrar vendo com vocês esse aspecto de que Ele nos comprou com seu sangue e Ele vai habitar eternamente conosco. Eternamente conosco. E a pergunta é: de qual lado eu estou? Eu sou esses do versículo 19, Egito e Edom, que serei como um deserto abandonado? Ou eu sou do versículo 21, comprado pelo sangue e habitando com o Senhor para todo sempre? De qual lado eu estou? Eu sou esse que vai desfrutar desse novo céu e dessa nova terra? Ou eu serei aquele que serei condenado eternamente? Deus vai habitar entre o seu povo, mas os que não são povo, a punição é a ausência eterna da presença de Deus. Ou eles verão a figura da presença de Deus no seu estado de ira. O que eles terão da presença de Deus? Sua ira. E os salvos, o que terão da presença de Deus? Seu amor inigualável, seu amor eterno, sua presença doce, seu amor eterno. O texto e o livro encerra mostrando que os ímpios serão condenados, mas os salvos, desculpe a redundância, serão salvos. E essa é a mensagem do Evangelho. Deus está salvando um povo.
condenação eterna. Os homens estarão buscando naquele grande dia um lugar para se esconder, tentando fugir do Deus irado. E essa tem sido a atitude do homem desde o Éden. O aspecto mais terrível do pecado é fazer o homem fugitivo de Deus. Mas naquele grande dia, nem caverna, nem morte poderá esconder o homem desse ser santo que vai repudiar o mal. O tempo da graça naquele grande dia acabou. A porta será fechada. Aquele grande dia será o juízo. Posição, riquezas, poder político não poderão dar proteção e segurança para os homens. Absolutamente nada poderá evitar que os homens enfrentem o tribunal de Cristo. Só tem um jeito de escaparmos da condenação eterna e do Deus irado. Versículo 21, a parte B, a parte A. Espiarei o sangue. Espiarei o sangue. Espiarei o sangue. Só tem um jeito de nos livrarmos da condenação eterna: crermos que o sangue de Cristo nos comprou, crermos que a morte dele nos substituiu, crermos que ele levou sobre si os nossos pecados, crermos que na cruz Cristo estava nos substituindo. Só tem um jeito de sermos livres da condenação eterna: crermos no Cristo de Deus que morreu em favor da minha salvação. E aí habitaremos eternamente com Ele, e Ele conosco. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá morte. Todas as lágrimas serão enxugadas. O bom pastor vai nos levar a águas tranquilas. O sol não vai mais nos castigar. Estaremos eternamente ao lado dele, para todo sempre. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, novos céus e nova terra. Não estaremos lá pelos nossos méritos, não estaremos lá porque somos bons, mas porque o sangue de Cristo nos comprou. O sangue de Cristo nos comprou, o sangue de Cristo nos comprou. Estávamos perdidos e fomos achados. Éramos rebeldes, inimigos e nos tornamos filhos. Estávamos fora da aliança e Ele nos trouxe para a aliança. Estávamos desviados, fora do caminho, e Ele nos colocou no padrão e na reta da justiça. Ele nos comprou com o seu sangue. Teve um dia que Ele te encontrou, teve um dia que o Espírito falou no seu coração, teve um dia que Ele arrancou o coração de pedra e colocou o coração de carne, teve um dia que Ele te converteu, teve um dia que Ele com laços de amor te atraiu. Isso fala que Ele te ama, e Ele te amou antes da fundação do mundo. Isso fala que Ele quer habitar eternamente com você, o noivo e a noiva. Oh, Cristo estará conosco para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Foi o sangue de Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu sangue. Obrigado pela sua morte substitutiva. Obrigado pela expiação dos nossos pecados, ter levado todos os nossos pecados. Obrigado por ter nos comprado com o seu precioso sangue. Obrigado por nos livrar da condenação eterna. Ah, Jesus, não são nossos méritos, não são nossas obras, não são o que fazemos, é o que o Senhor fez. São os seus méritos, são as suas obras. Obrigado por nos comprar, nos fazer o seu povo, onde estaremos eternamente com o Senhor para todo sempre. Que seu Espírito permaneça nos conscientizando dessas verdades e nos trazendo a esperança. Que as dores desta vida não vão se comparar com a glória que está preparada para nós.
nos conscientize dessas verdades, que aqui é leve e momentâneo as tribulações, são passageiras, diante daquilo que viveremos eternamente ao seu lado. Não nos deixe, Senhor, senão vamos nos perder. Segure firme nas nossas mãos e leva-nos para estar contigo para todo sempre. É o que te oramos e te agradecemos no nome de seu Filho Jesus. Amém, amém e amém.